Em nosso mundo não reina permanentemente o dia e a luz, ele é metade noite e sombra. A destruição e o caos lhe são tão necessários quanto a criação e a harmonia. Se, em nosso mundo, a casca do ovo não se rompesse, não veríamos nenhum pintinho. Assim, destruição e criação estão inscritas nos princípios angulares da própria natureza. Do mesmo modo que neste mundo existem criação e destruição, marés altas e baixas, luz e sombra, dia e noite, nele existem também estados politicamente agressivos e pacíficos. Assim como não há igualdade entre os homens na Terra, tampouco há entre os estados, um sempre desejará tomar do outro aquilo que este possui. Em forma humana, isso se chama roubo, a apropriação aberta da propriedade, precisamente para evitar situações desse tipo. Alguns, intelectualmente mais fortes, porém fisicamente mais fracos, decidiram criar meios tão eficazes de defesa e dissuasão. Mas será a arma nuclear uma garantia suficiente da segurança de um Estado? Se chegam ao poder diletantes, ela serve, antes, como um fator ainda mais pesado para a pilhagem de sua essência e substância, pois nada há de mais terrível neste mundo do que um louco com uma arma letal de destruição global nas mãos. Segundo, o pressionar do botão mudará completamente a história deste planeta, e talvez até o destrua para sempre. Todos somos mortais e, cedo ou tarde, ouviremos ao nosso lado a respiração do destino, mas como é doloroso não querer perecer por causa das ambições e da vaidade de alguns poucos enlouquecidos. E, no entanto, foram justamente eles que colocaram diante do meu ser uma ordem desse tipo. Eles brincam de política por diversão, mas sobre mim recairá toda a responsabilidade pela destruição de centenas de milhões de pessoas. Para eles é entretenimento, pois estarão em bunkers seguramente protegidos, e eu estarei depois a sofrer no inferno, porque fui eu quem pressionou esse botão fatídico. Mas será que todo o problema reside precisamente na arma nuclear? Se ela jamais tivesse existido, esse botão acionaria armas químicas, biológicas, não é tudo a mesma coisa. Todo o sentido não está no tipo de arma, mas na própria essência do homem. Ele deseja a guerra de modo permanente e, na maioria das vezes, não com as próprias mãos, incitando e provocando outros semelhantes a si, e depois, como se contemplasse um espetáculo, deleita-se com tudo o que acontece, previamente produzido por ele. Por isso, compreendo que a arma mais terrível em nosso mundo é o próprio homem. Pois quando se controla o homem, controlam-se todas as armas por ele criadas, bem como aquelas que ainda poderá criar. Segundo, este mundo não é assim tão simples, ele é extremamente complexo e contém uma certa arquitetura. O desarmamento, para algum Estado, equivale ao seu desaparecimento, por isso, nas realidades e tendências atuais, o desarmamento não é uma saída. Onde, então, está a salvação? Quando a humanidade deixar de se dividir por motivos raciais, religiosos, sexuais e outros, então estará mais próxima da verdade do que nunca, pois não é a forma que determina o ser neste mundo, mas a essência. Quando nos tornarmos um único fluxo, amadurecidos e metafisicamente esclarecidos, compreenderemos que não há nada a dividir, pois todos provimos de uma única fonte de vida e a uma única fonte de morte retornaremos. Segundo, está em meu poder destruir milhões de pessoas, tornar-me para alguns o maior herói, para outros, o maior criminoso, mas quem serei para mim mesmo? Quem serei para o Altíssimo? Quem sou eu? É isso que determina se pressionarei o botão ou não, nisso reside a profundidade da minha possível ação ou inação. Serei eu tão insano a ponto de, em um segundo, pressionar esse botão e destruir em nosso mundo aquilo que foi criado ao longo de séculos e milénios? Quem sou eu para tomar decisões globais, universais, desse tipo? Minha vida, como a vida de qualquer pessoa na Terra, é única. Quem sou eu para lhes tirar aquilo que eu não lhes dei? Aquilo que foi criado por gerações, o Coliseu, a Grande Muralha da China, o Panteão, Machu Picchu, a Ópera de Sydney, quem sou eu para destruir tudo isso? Milhões de vidas trabalharam em nome da criação para que eu, um homem insignificante em comparação com outros, em um único segundo, com um único pressionar de botão, destruísse as conquistas únicas, físicas e metafísicas, da civilização. E o maior paradoxo consiste no fato de que isso deva ocorrer supostamente para o bem e em nome da civilização, da humanidade, dos Estados e dos governos. Nenhuma pessoa sensata em nosso planeta apoiará qualquer guerra, sob quaisquer máscaras ideológicas que ela se esconda. Nossa consciência nos foi dada para a criação, e não para a destruição. O instinto humano nos chama à continuidade da espécie, e não à sua redução. Será que neste mundo já não existem línguas, que as pessoas desaprenderam a comunicar-se e a chegar a acordos, a buscar compromissos,
em vez de sacrificar, sem sentido, um número incontável de pessoas, ou talvez até toda a civilização. Segundo, o que acontecerá se eu, afinal, pressionar esse botão? Uma parte significativa da população da Terra morrerá e muito do que foi criado por mãos humanas será destruído, mas nem tudo. Muito permanecerá, tanto pessoas quanto construções. Por causa de alguns pedaços de terra, os governos deste mundo tentam incitar-nos, nós, a população da Terra, uns contra os outros e fazer-nos inimigos. Será que o globo terrestre não é grande o suficiente para comportar todas as opiniões, ideias, sentimentos e pensamentos? Porque alguma opinião deseja submeter outra e ocupar uma posição dominante. Centenas de cataclismos ocorrem no mundo e nada acontece, o globo não se desfaz, então em que um ataque nuclear é melhor ou pior? Os governos dos Estados estão convencidos de que, assim, não destruirão a Terra, mas apenas a purificarão, e em que estou eu convencido? Eu mesmo tenho filhos e família. Este mundo apodreceu, em toda parte aqui domina o material, e em lugar algum se vê o verdadeiramente metafísico. Foi-nos dado outro roteiro. Podemos mudar o roteiro existente, guerra nuclear, nós mesmos merecemos isso, a humanidade avançou contínua e coerentemente para esse desfecho, sem cometer o menor erro nessa direção. Não foi Deus nem o diabo que construíram este mundo e esta sociedade tal como hoje são, mas nós mesmos, os homens. Doravante, somos nossos próprios juízes, não importa quem desferirá o primeiro golpe, é inequívoco que outros golpes se seguirão. Mas será que mesmo sem armas nucleares há tão poucas ameaças ao homem em nosso mundo, ameaças naturais, elementares? Se o homem teve inteligência suficiente para criar a bomba nuclear, será que lhe falta inteligência para destruí-la, para que ela não aniquile o próprio Criador? Segundo, quanto depende dele, a vida e a morte de um mundo inteiro?